Tem alguém que recebeu já a graça de Deus aí nessa noite? Só quero apresentar a minha esposa, que já foi apresentada, as minhas filhas. Somos da comunidade evangélica Nova Aliança. Está conosco o presbítero Washington e sua esposa Thaís, vieram nos acompanhando. E o nosso intuito aqui nesta noite é nos alegrar juntamente com os irmãos, com o pastor dessa igreja, os obreiros na minha retaguarda. Irmão, há uma liberdade do Espírito Santo de Deus aqui. Há uma série, a dimensão é espiritual. E eu, por favor, entra no Minas que quer levar sua. Entra na dimensão espiritual nessa noite, por favor, e deixa Deus te usar aí. Eu sinto que Deus quer renovar vidas aqui nessa noite. Eu sinto isso. Entra no Minas, saia, leva sua. Deus te trouxe nessa noite para você voltar de novo até aquele avivamento da sua alma, no seu coração. Por favor, deixa Deus te pegar nessa noite aí que você está. E não se preocupe comigo não, eu não vou ficar assustado se Deus te tomar aí não. Eu sei que a liberdade do Espírito Santo de Deus nessa noite aqui. Eleva tudo, cara, bota a sua Bíblia aí, por favor, meu favor. Comando que na saia, eu faço e a madeira passada. Por favor, pegue na mão do seu irmão que está do seu lado aí. Ei, Jesus, cante. Espírito, Espírito, Espírito. Feche os seus olhos e adora, Senhor. Que desce como fogo. Ela boca na série, foi passada. Vem morrer. Do que deve assim. E enche-me. Liga o meu pensamento no céu, liga o meu pensamento no céu. Espírito, Espírito, abandonar sobre nós. E desce. Jesus está começando a renovar a mente, eu vejo. Tem nome bem. E enche-me de novo. Você pode navegar no Senhor do Espírito. Aleluia! Você pode se entregar para a presença do Espírito Santo. Deixa ele te pegar, chama Ei, Espírito, Jesus.
17. Quantos podem adorar a Deus essa noite? Deus quer fazer um pratinho essa noite, homem. Deus quer fazer um mistério. Deus quer fazer a tua vida. Deus te chamou para você cair na cabeça e ficar de pé. Deus quer pisar. A autoridade de Deus se deu. Põe-te de pé, levanta-te, porque Deus quer falar contigo. Esse é o que Deus está no teu ministério nesta noite. Toda a tua alma, no teu coração, para a tua vida nesse lugar. Vamos para a glória da Deus. Vamos para a assim o Senhor para ti. Tem mãos de preparado nessa terra. Surica mandaram lascar e porque tu tem chamado uma palavra. Aleluia! E nessa noite estou te preparando. Ele é para Surica lascar para uma obra. E terás o meu levantar na tua vida. Como eu te chamei. Assim o Senhor para ti. E aí, pastor, eu abri uma obra do Senhor. Aqui são homens. Surica mandaram lascar. Surica mandou me dar a Surica levar. Eu sinto a liberdade de Deus aqui nessa noite, meu Deus. Eu sinto algo de Deus nesse lugar. Eu não sei ainda como você vai vir nesse lugar. Eu começou a falar de Deus nesse lugar. Deixa Deus usar nessa noite, tá? O Espírito Santo de Deus funciona você. Agora sabe como dar essa liberdade de Deus na sua alma. Ei, Jesus, Jesus. Deus me deu uma palavra. E quando a mocidade estava cantando ali, onde dizia o vento sopra, eu disse é aqui mesmo o negócio, pastor. Aleluia. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Joel. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja teu nome, Senhor. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Você tem liberdade para adorar. Glória a oh glória, queimando que na suri quer levar se querendo. Olha como o Espírito Santo de Deus me impulsiona nessa noite. Oh Jesus da glória. Ela chega como nasce me bagaça. Ei Jesus, 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 Jesus. Deus tem novo para a tua alma neste lugar. Livro de Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29. Depois você vai abrir no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 11. E depois no livro de Atos, capítulo 2, versículo de 1 ao 4. Livro de Joel, profeta Joel, capítulo 2, o seu versículo 28 e 29. Aleluia. Grande é o teu poder, Senhor. Madu da Sérvia, Passur e Calarina. Aleluia. Grande é o Senhor nos exércitos. Todos acharam, amém? Amém? Aleluia. Diz assim o profeta Joel, em seu capítulo 2, versículo 28 e 29. E há de ser, depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e as vossas filhas
profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o quê? Derramarei? Quantos já receberam a presença do Espírito? Aleluia! Livro de Mateus, capítulo 3, no seu versículo 11. Aleluia. Todos acharam? Aleluia. Mateus capítulo 3, versículo 11. Amém? Presídio, pode ler para mim? Eu os batizo com a água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de lavar as tuas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele que é igreja, ele Com o Espírito Santo e com fogo. mais uma vez, ele Com o Espírito Santo e com fogo. livro de Atos capítulo 2, versículo de 1 ao 4. Cumpriram-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E todos foram que igreja? Cheios do Espírito Santo. E todos foram que igreja? Quantos já foram cheios pelo Senhor aqui? Aleluia! Ei, Jesus quer transformar os seus braços nessa noite. Ela mandou que na saia, lava surica macheta. Quero pregar por tema nesta noite: promessas de um avivamento. Diga comigo: promessas de um avivamento. Promessas de um avivamento. Agora repita comigo assim: houve uma promessa. Houve uma promessa, Houve uma espera. houve uma espera, E houve um resultado. houve um resultado, De novo, houve uma promessa. houve uma promessa, Houve uma espera. houve uma E espera, houve um resultado. e houve um Mas resultado. pode dar glória a Deus para Jesus. Podemos aceitar, glorificando, exaltando o nome santo do Senhor nessa noite. Aleluia. Glória a Jesus. Debaixo das promessas do Senhor, nos encontramos aqui neste lugar para reunir-nos com os irmãos. Glória a Deus. Quero desde já agradecer ao pastor Salomão pela confiança de nos trazer, permitir. Dar um abraço do meu pastor Alex, a toda a igreja, ao pastor da igreja, o corpo de obreiros deste lugar. Amém? Houve uma promessa, houve uma espera e houve um resultado. Que promessa é essa, pregador, que foi feita? Livro de Joel, em seu capítulo 2, versículo 28 e 29. E há de ser que nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e as vossas filhas e vossos filhos fazem o quê? Profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E há de ser que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. As vossas filhas e filhos profetizarão. Repita comigo: profetizarão. Os vossos velhos farão o quê? Terão sonhos. E os vossos jovens terão visões. Uma profecia que foi outorgada por Deus.
Uma profecia que foi liberada da parte de Deus para o profeta. E quando se fala em profeta, logo se vê um homem de Deus, um homem que foi escolhido pelo Senhor para profetizar. E Joel teve essa incumbência, esse chamado de profetizar para um povo que estava meio rebelde, para um povo que estava meio estranho, porque a desobediência, o orgulho e a soberba já estavam no coração daquele povo. Joel foi chamado para profetizar para Judá e Jerusalém. E quando se fala em profeta, logo se cresce um temor em nosso coração. Por quê? Porque o profeta é um homem de Deus, e o profeta fala aquilo que Deus manda. E muitas das vezes é um desafio para o profeta falar a verdade, porque ele pode ser repreendido, ele pode ser questionado, ele pode ser repreendido, mas o profeta que é profeta fala aquilo que Deus manda. Então vai dizendo para o seu irmão, se Deus mandar falar, fala. Onde estão os profetas de Deus aqui? Onde estão as profetisas de Deus aqui nessa noite? Deus chama o profeta Joel para profetizar. E Joel chega no meio de Judá. Apesar que não se sabe o paradeiro do seu pai ou da sua família. Só diz, a Bíblia diz que ele era filho de Petuel. Alguns historiadores dizem que Joel profetizou antes do cativeiro, outros dizem que ele profetizou depois do cativeiro. E naquele tempo não tinha rei. Mas eu não quero saber se foi antes ou depois, eu quero dizer o seguinte: Joel profetizou aquilo que Deus mandou. E sabe o que Joel profetizou naqueles tempos? Para um povo soberbo e rebelde, Joel convoca uma reunião, uma assembleia, e chama os anciões, chama os sacerdotes, chama os moradores da terra, chama os velhos, chama os beberrões de vinho, chama todo o povo e convoca uma reunião e diz assim: olha, o Senhor está pedindo para vocês se arrependerem, voltarem ao primeiro amor. Sabe o que o Senhor está dizendo para vocês, moradores de Judá? Para vocês voltarem à comunhão, para vocês voltarem aquilo que vocês tinham de bom diante do Senhor, para vocês voltarem ao primeiro amor, à comunhão perfeita diante do Senhor. Mas o povo estava rebelde e duro no coração. O povo não queria ouvir porque o povo estava cego. E por profetizar para um povo cego e de duro coração é difícil, pastor. Porque o profeta tem que encarar aquilo que Deus manda. Joel se levanta no meio do arraial da congregação, do povo, da cidade, e começa a dizer: ei, o Senhor está mandando vocês se converterem. O Senhor está mandando vocês voltarem primeiro ao primeiro amor. O Senhor está mandando, está dizendo para vocês: ei, é tempo de voltar para o Senhor. É tempo de se redimir e se humilhar diante do Senhor. Porque o livro de Joel se baseia em 3 temas. Primeiro, castigo. Depois, perdão. E depois, promessas de um avivamento. E o interessante é que Joel já começa a dizer assim: olha, se vocês não se converterem e voltarem para o Senhor, se vocês não se converterem em temor a Deus, virá um castigo sobre vós. Veio um exército como gafanhoto para devastar toda a cidade, as lavouras, as plantações. E Joel, com toda a autoridade que tinha, coloca o dedo em profeta e diz assim: olha, convertei-vos ao Senhor. E Joel não tinha medo, Joel profetizava mesmo. E dizia para o povo: vocês têm que voltar para Deus, porque senão as pragas, os castigos de Deus vêm sobre vós. Mas, porém, se vocês se converterem ao Senhor, se vocês voltarem para o Senhor, terá abundância. Se vocês se voltarem para o Senhor, voltarem ao primeiro amor, terá prosperidade. Porque a Bíblia diz assim que Deus perdoa aquele que se arrepende. E Deus está dizendo assim: olha, vem aí o castigo através do profeta, mas se vocês se converterem e voltarem para mim, vem aí o perdão. E o profeta, ele é bem corajoso em dizer para o povo: volte-se para o Senhor. Mas o povo estava de dura serviço. E o profeta continua dizendo o seguinte: olha, rasgai os vossos corações
e não as vossas vestes. Lamentai, chorai, se pranteai, rasgai e descer de pano de saco. Simbolizava um sentido de se humilhar diante do Senhor. E o profeta vai dizendo assim: gemei, chorai, fazei um dia de proibição, santificar o jejum, buscai ao Senhor. Porque quando vocês fizerem isso, a promessa do Espírito Santo virá sobre vós. Sabemos que o livro de Joel é um livro que é para nós nos dias de hoje. Sabemos que ele estava profetizando para o futuro, mas Joel já estava alertando desde aquele tempo para os dias de hoje, que eu e você precisamos voltar para o Senhor. Glória a Deus, Jesus. Voltar para o Senhor é voltar. Já não temos mais vida de oração, não temos não. Já não temos mais comunhão no Espírito. Já não temos mais. Ei, irmão, você sabe o que eu estou falando? Glória a Deus, Jesus. Visa a oração, passou a fazer o que um dia com Deus, você participar. Só isso não basta. Você tem que continuar caminhando, marchando. Terminou que nada sai. Tem oração? Não tem oração na igreja, ora em casa. Se não tem estudo na palavra na igreja, estudo em casa. Se não tem, é você e Deus, é a sua vida espiritual diante do Senhor. Porque quem te chamou não fui eu, não fui o homem, foi Deus. E se Deus te chamou, Ele vai te capacitar. Mas primeiro nós devemos buscar Ele, porque Ele vai abrir as portas para nós. A partir do momento que nós se voltarmos para o Senhor e buscar a sua presença, Ele virá com as bênçãos ricas do céu e vai derramar sobre nós. E se você ficar ligado nessa noite, Ele vai visitar você onde você está. Ele vai renovar a sua alma, o seu coração. Ela mandou que mas irmãos, eu oro, eu busco. Glória a Deus, irmãos, você está no caminho certo. Irmão, eu pago o preço, eu subo no monte, eu desço palavra, eu corro atrás de Jesus. Irmão, você está no caminho certo. Se você faz isso, levante a sua mão e glorifica ao Senhor. Aleluia! Mas talvez tem muitos aqui que não pegaram esse embate, não pegaram essa arrancada. E nessa noite Jesus me trouxe aqui para dizer para você: é tempo de você buscar. É tempo de você voltar à velha guarda, voltar nas madrugadas, joelho no chão, boca no pó. É tempo de você buscar ao Senhor. Sabe por quê? Quando você fizer isso, sabe o que vai acontecer? A presença do Espírito Santo de Deus vai chegar pertinho de você e vai começar a queimar os pés. Vai começar a queimar o seu coração, a sua alma. Quando você pensar que não já está falando em línguas, e quando você pensar que não, você já está pulando lá onde você vai estar buscando. Se é no monte, se é no teu quarto, se é lá na tua igreja, se é aqui dentro desse templo, o importante é você sentir a presença de Deus e deixar Ele renovar o teu coração, a tua alma. Quando pode glorificar o Senhor Jesus nessa noite? Joel tem essa responsabilidade de dizer assim: ei, eu quero profetizar um tempo de promessa. Porque houve uma promessa. E aonde está a espera, pregador? A espera. Quantos querem saber onde está a espera aqui? Amém. Quantos podem dar glória a Deus para Jesus? Aleluia! O profeta começa a dizer: ei, se vocês se converterem ao Senhor, nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Se vocês se voltarem ao Senhor, sabe o que vai acontecer, povo de Judá, povo de Jerusalém? O Senhor vai derramar sobre vós o Espírito dele. E sabe o que vai acontecer? Vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Lembrando que nada sabe, eu quero profetizar nessa noite que os seus filhos e as suas filhas vão profetizar na casa do Senhor. Vão profetizar na casa do Senhor. Os seus filhos e as suas filhas. Lembrando que nada saia lá. Vossos filhos terão sonhos, hein? E alguém diz assim: pastor, estou velho. Quem disse para você que idade interessa para Deus? O que vale, ó, a comunhão com o Senhor, a intimidade com Deus. O que vale é a sua fé diante do Senhor. A Bíblia diz assim que na velhice darão frutos. Imagina. Então, irmão, diante do Senhor você está 0 quilômetro.
Novo. É só você clamar que o Espírito Santo vai te visitar e vai te dar sonhos e revelações. Seus filhos vocês profetizarão. E é gostoso quando você vê um profeta sendo usado na casa do Senhor. Há dois tipos de profecia. Aquela que vem do trono, lá do Pai. E ela tem duas direções, pastor. Ela é congregacional ou ela é pessoal. Essa profecia que vem lá do céu. Agora tem aquela profecia que é a palavra profética. Deus usa o profeta cheio de autoridade e diz assim: segura minhas palavras, não vai chover. Ei! Não foi Deus que disse, não foi o profeta que diz assim: segura minhas palavras. Isso indica que é uma palavra profética. Isso indica que para ter isso é necessário ter crédito por si. A poupança tem que estar cheia. Já viu alguém profetizar na sua vida? Eu quero profetizar no nome de bênção. Se eu tiver crédito com Deus, vai acontecer. Se tiver vida no altar, vai acontecer. Aleluia! Agora, por favor, levante a sua mão, o seu dedo de profeta aí, o seu irmão. Aponte para ele assim, aponta para ele. Tem vida não, irmão. Tem vida no altar, tem vida com Deus, vida de oração. Deus vai te honrar, Deus vai te honrar, Deus vai te honrar, Deus vai te honrar. Aponta o seu dedo de profeta agora para ele e diz assim: eu te abençoo, eu te abençoo, em nome de Jesus. Eu desejo para ti toda porta se abrindo. Eu desejo para ti toda a vida espiritual cheia da presença, cheia da presença, cheia da presença do Espírito Santo de Deus. Quantos podem adorar ao Senhor Jesus Cristo? O profeta começa dizendo: nossos filhos, nossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos e os jovens terão visões. E nós precisamos dos últimos dias, pastor, de jovens cheios do Espírito Santo. Profetas de Deus dentro da casa do Senhor. E se Deus tem te chamado para você ser um profeta, não se envergonhe não. Não se envergonhe. Põe-te de pé, porque Ele vai falar com você. Põe-te de pé, porque Ele vai falar contigo. Põe-te de pé, porque Ele vai te usar na casa do Senhor. O profeta não pode ter medo. E é interessante, pastor, que as pessoas buscam dons espirituais. Senhor, eu quero dom de profecia. Senhor, eu quero dom de revelação. Senhor, eu quero dom de cura. Irmão, você não sabe o que você está pedindo. Se Deus te der, é porque Ele tem uma obra contigo. E Ele vai te capacitar. Ah, irmão, mas eu não tenho. Peça a Deus. Deus vai te dar mais. Você está preparado para passar as dificuldades? Você sabia que o profeta passa por perseguição, por luta, é apedrejado? Se fala a verdade, então é morto, decapitado. Você sabia que para profetizar se passa pela moeda? Se Deus te dá um sonho profético, você falar para a pessoa vai dizer assim, vou olhar para você de cima e embaixo e vai dizer assim: eu não acredito. Porque dói na vida do profeta saber que ele vai ser repreendido. Dói na vida do profeta saber que ele vai ser rejeitado. Mas no coração de Deus ele fica alegre, porque sabe que o profeta entrega aquilo que Deus manda. Sabe que o profeta entrega porque ele confia no Senhor. E a profecia foi liberada. Nos últimos dias derramei meu espírito. Eu garrei essa promessa para mim. Quantos garram essa promessa? Digam amém. Agora onde foi parar a promessa? Houve uma promessa, houve uma espera. Livro de Mateus capítulo 3, versículo 11. Estava lá, pastor Salomão, filho de Zacarias e Isabel, escolhido desde o frente para fazer a obra do Senhor. Qual era a sua missão? Preparar o caminho do Messias. Mas João Batista era um profeta bem invocado, porque ele veio preparar o caminho do Messias, e nessa preparação ele veio pregar a